Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Gênesis, capítulo 15. Eu vou convidar a minha digníssima esposa. 15, do versículo 1 ao versículo 6. Amém? Diz assim a palavra de Deus: depois desses acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abrão numa visão e disse: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, o teu galardão será sobremodo grande. Respondeu Abrão: Senhor Deus, que me haverás de dar, se continuo sem filhos, e herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abrão: a mim me concedeste descendente, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. A isto respondeu logo o Senhor, dizendo: não será este o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então, conduzindo até fora, disse: olha para os céus e conta as estrelas, se é que podes. E lhe disse: será assim a tua posteridade. Ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado para a justiça. Vamos ler todos o versículo 6. Ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado à justiça. Amém? Vamos orar ao nosso Deus mais uma vez. Pai, nós te louvamos e te bendizemos pela tua bondade, Pai, pelo teu amor. A tua palavra de Deus, a tua palavra diz que Abrão creu, e isto foi imputado por justiça. Deus, em nome de Jesus, nos ajuda, ó Deus, a crer cada vez mais no teu poder, no teu milagre, no teu agir, na manifestação da tua graça, da tua vontade, em nome de Jesus. Amém e amém. Pode sentar? Eu acho lindo esse versículo 6 que diz: e ele creu. Sabe por quê? Abrão tinha 99 anos. Ele imaginava que o seu descendente seria um seu servo. A sua esposa não podia dar à luz a filho. Mas Deus o leva para fora e manda ele olhar o céu e ver as estrelas. E se ele pudesse contar, e disse assim: a sua descendência será assim, numerosa. E ele creu. Tão somente creu. Diante da palavra de Deus, diante da promessa de Deus, ele creu. Ele acreditou. Ele confiou. E eu fico imaginando, você tem crido de uma forma assim? Você tem crido quando ouve a palavra de Deus, ou lê um texto da palavra de Deus, e você sente que Deus falou ao seu coração e à sua vida, você crê que vai se cumprir? Você crê nisso? Eu quero conversar com os irmãos nessa noite sobre esse seguinte tema: um tempo de renovo. Sabe por quê? Porque todos nós precisamos de um tempo de renovo. Todos nós precisamos viver um novo tempo, experimentar algo novo. Todos nós precisamos de uma alegria nova. Na jornada de vida de Abrão, desde quando Deus o chamou, até no capítulo 12, até o 15. No 15 ele estava desanimado, porque alguns anos já se passaram, a promessa de Deus não tinha sido concretizada, até ele ter uma revelação, uma visão de Deus,
que mudou toda a sua história de vida. Se você continuar a ler o capítulo 15, você vai ver que ele faz uma aliança, renova a sua aliança com Deus, algo extraordinário acontece. Deus o abençoa com todas as sortes de bênçãos espirituais. Mas eu tenho certeza que no capítulo 15, antes de Deus se manifestar, Abrão estava triste. Triste porque a espera causa isso. Algumas vezes, tristeza. A espera, algumas vezes, causa desânimo. Falta de fé. Ele estava triste. Não vai acontecer, tantos anos se passaram. Não vai mudar. Deus talvez quer fazer a sua promessa sendo concretizada através de um servo meu, nascido em casa. Então somente. O desânimo tinha tomado conta da vida dele. Mas Deus o convida para um novo tempo, um tempo de renovo. Um tempo diferente, onde Deus de forma pessoal desce e faz uma aliança com ele. Essa aliança é estabelecida, firmada e concretizada. A vontade de Deus é que a sua igreja possa viver um novo tempo. Talvez você está aqui, está triste. Talvez você tenha esperado durante alguns anos a resposta de Deus e você tenha orado, buscado e aparentemente Deus ainda não respondeu. E o tempo que é pedagógico talvez tenha feito que você esfrie o seu coração, o seu ardor, a sua paixão por Deus, pelas pessoas. Talvez você está aqui, está desanimado, cabisbaixo, triste, angustiado. Mas eu quero te dizer que um novo tempo de renovo começa hoje, em nome de Jesus. Amém? Diga assim para o irmão que está ao seu lado: um novo tempo de renovo. Um novo tempo de renovo. Essa é a vontade de Deus para nós. Mas na jornada da vida, acontecem coisas boas e ruins. Na vida de Abraão, também não era diferente. Aconteceram coisas boas e aconteceram coisas ruins. Então, coisas ruins. Quando você vê o capítulo 12, ele estava em um lugar e houve uma fome muito grande. E ele é forçado a ir para o Egito. Ele tem de ir para o Egito para não morrer de fome. Ele precisa disso. E ele leva a sua família para o Egito com a ideia de poder se alimentar, viver lá. Então, uma coisa ruim na vida de Abrão, foi essa questão dele sentir fome e ter de sair da onde ele estava, da terra da qual Deus prometera. Mas uma outra questão ruim na vida de Abrão é que lá no Egito ele foi mentiroso. Ele mentiu. Ele tinha uma mulher assim, não chegava aos pés da minha não, mas estava bem ali, pertinho, bonita demais. E ele ficou com medo do povo querer matá-lo para tomar a sua esposa. Então o que ele fez? Ele mentiu, disse assim: olha, vamos dizer que você é minha irmã. Vamos dizer que você é minha irmã, e aí vai dar tudo certo. Ele mentiu, ele não falou a verdade. O pai da fé teve um momento de fraqueza, um momento ruim na sua vida. Um momento negro, triste. Mas um outro momento ruim que ele teve foi que o seu primo, sobrinho, foi raptado. Ló foi raptado. Então para ele foi uma tristeza.
A vida é assim. Na vida há momentos ruins. Teve um outro momento triste, que foi uma briga em família. Os pastores de Ló, brigaram com os pastores de Abrão. E aquilo gerou um conflito familiar muito grande. É um momento ruim, é um momento triste, é um momento negro. Sabe, porque a família quando briga não é bom. Você se sente bem quando briga com a sua família? Quando tem uma discussão? Quem aqui gosta de viver em dificuldades, discussões, dissensões, facções? Quem aqui gosta de viver assim, no seio da família? Levante uma das suas mãos. Eu quero conhecê-lo. Quem é que gosta de confusão? Quem é que gosta de acordar de manhã já brigando, ouvindo alguma coisa? Isso é bom? Imagina, aquela família começaram a brigar. Que dissabor, algo terrível estava acontecendo. Não havia mais a paz. Então, alguns momentos ruins da vida de Abrão foram esses. E eu sei que na sua vida teve momentos ruins. Talvez você está agora passando por um momento difícil. Mas tem momentos bons também. E os momentos bons na vida de Abrão começa com o seu chamado. Ele recebeu o chamado de Deus. Deus o chamou, deu uma ordem e disse a ele assim: olha, sai da tua terra e da tua parentela e vá para uma terra que te mostrarei. Capítulo 12. Deus o chama. Entre todos, Deus chama Abrão. E você talvez está aqui e não tem noção do seu chamado no corpo de Cristo. Talvez você está aí na internet ouvindo essa mensagem, vai ouvir. Não tem noção do chamado de Deus para a sua vida, de quanto Deus te ama e como Ele te chama para a obra a qual Ele confiou a você, não a outro, sim a você. É necessário que a igreja tenha consciência disso. Então, esse foi um momento bom na vida de Abrão. Ele ouve a voz de Deus, a direção de Deus, e ele obedece de forma incondicional, tão somente porque ele acredita nesse Deus que ele não conhecia ainda. Mas algo maravilhoso, ainda também no capítulo 12, é que Deus promete a terra, uma terra prometida, uma terra que emana leite e mel, uma terra maravilhosa, uma terra de riqueza, de paz, de harmonia. Deus promete isso para ele, um lugar de bênção. E é bom demais. É bom demais. Deus diz bem assim: olha, você vai para um lugar abençoado. Isso é bom, não é? É bom quando temos a certeza que Deus fala aos nossos corações através do teu Santo Espírito, dizendo assim: você vai morar no céu. É bom quando entendemos o que o Senhor Jesus diz: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu não vos teria dito, pois eu vou preparar lugar. E quando eu for preparar lugar, o meu lugar está lá, preparado. Glória a Deus. Voltarei e levarei você comigo. Isso é muito bom. A maior promessa que podemos ter, o maior presente, a maior riqueza, é a salvação em Cristo Jesus. A palavra de Deus diz: outro bem não possuo além de ti. Eu li esses dias aqui na igreja um texto assim. Mas uma coisa maravilhosa foi que ele sai um dia à guerra para resgatar o seu parente Ló. E ele é vitorioso. Deus o abençoa de uma forma extraordinária. E aquilo anima o coração. Quem que fica triste com as vitórias? Amém? Amém o quê?
Misericórdia! Quem aqui fica triste com as vitórias, amém? Não. Amém não. Eu estou levando vocês estão indo, não pode. Temos de prestar atenção na mensagem de Deus, na palavra de Deus. Quem fica feliz com as derrotas, amém? Misericórdia! Misericórdia, ninguém. Mas quem é que fica feliz com as vitórias? Amém. Glória a Deus, amém. E vitórias é bom. Esse homem saiu em uma luta para libertar o seu parente e libertou. Isso é bom. Isso é bom, isso é magnífico. Quantas e quantas famílias tem alguém preso pela mão do diabo, que precisa ser libertado. E quando você sai à luta, e essa luta em oração, e a pessoa é liberta, isso é gratificante, isso é maravilhoso, isso é extraordinário. A nossa boca se enche de alegria, o nosso coração. É maravilhoso quando você vê a transformação, a libertação, o agir de Deus, a restauração do Senhor Jesus. E isso aconteceu. Ele foi abençoado. Depois disso, ele volta diante do sacerdote de uma forma extraordinária, magnífica. E ele participa de uma espécie de ceia. Tem pão e vinho lá. Ele com o coração agradecido a Deus, glorificando a Deus pela sua bondade, porque Deus deu vitória. Ele dá o dízimo em gratidão a Deus, com a espécie de louvor, de adoração. Isso é lindo. Isso é lindo. Talvez você está aqui, está vivendo momentos assim, onde Deus te chamou, confirma o chamado, Deus tem abençoado, você está vibrante, tem vontade de pular, de gritar. Deus tem te dado vitórias e mais vitórias. Você tem comungado com Deus e compartilhado com Deus. O seu coração está agradecido a Deus pela sua bondade, pela manifestação da sua graça em sua vida. Mas você pode estar passando pelo momento ruim. Mas eu quero te dizer que nem tudo é para sempre. Deus pode mudar a situação. Deus pode te abençoar, Deus pode abrir uma porta, Deus pode te libertar, Deus pode salvar a sua família, Deus pode agir de uma forma extraordinária, Deus pode mudar toda e qualquer situação de vida, porque Ele é Deus, e agora é tempo de renovo. E você deve crer assim, acreditar nisso, e buscar em Deus o renovo, a força, o refrigério para a sua vida e para a sua alma. Hoje é tempo de renovo. O capítulo 15, versículo 1, diz assim: depois desses acontecimentos, veio a palavra do Senhor. Quais acontecimentos? Esse que eu acabei de falar. Depois de haver fome, depois deles irem para o Egito, depois de Abraão mentir, depois que Ló foi raptado, depois do seu chamado, depois da promessa de Deus, depois do resgate de Ló, depois de um momento maravilhoso de comunhão sacerdotal, veio a palavra de Deus. E o primeiro ponto que eu quero meditar com você nessa noite, um tempo de renovo, você deve receber a palavra de Deus no seu coração e na sua vida, porque a palavra de Deus é alimento para a minha vida, para a sua vida, é alimento para o nosso coração. Depois disso, veio a palavra de Deus. A palavra de Deus revela a Abraão o cuidado de Deus. O cuidado de Deus. Revela o cuidado de Deus na vida dele. Como Deus cuida dele, como Deus se importa com ele, como Deus trata de tudo. Diz a palavra de Deus, em uma visão disse: não temas. Essa palavra demonstra o cuidado de Deus. Não temas.
Alguém pesquisou que essa palavra tem 365 vezes na palavra de Deus. Uma para cada dia. Seja nos dias bons, nos dias ruins, seja no dia de tristeza, no dia de alegria. Deus tem cada dia para você uma palavra assim: não temas, não temas. E esse não temas demonstra o cuidado de Deus, porque quando Deus diz isso, é porque Deus diz: eu estou presente. Não temas. Não fique triste. Não desacredite da promessa. Não temas. Sabe aquele momento ruim da sua vida? Deus diz para você assim: não temas. Porque eu estou presente, é eu que cuido de vós. E o cuidado de Deus é muito bom. É maravilhoso experimentarmos o cuidado de Deus. Quantos momentos nós não temos forças de fazer nada, mas Deus nos segura com sua mão. Deus cuida de nós, Deus nos guarda, Deus nos abençoa de uma forma extraordinária e magnífica. Mas a palavra de Deus diz mais: eu sou o teu escudo. Eu sou o teu escudo. E isso revela a proteção de Deus na vida de Abraão. Eu sou o teu escudo. Eu sou quem te protege. Você tem essa convicção? Que Deus é o seu escudo? Que Deus é quem te protege? Que Deus é que firma os seus pés para não vacilar? Eu sou o teu escudo. Eu sou o seu protetor. Eu sou quem te guarda. Eu sou quem segura todas as setas e os dados inflamáveis do maligno para não te atingir. Eu sou o teu escudo. Mas nesse versículo Deus revela o seu poder. Deus se revela aí como o que Abraão tem de mais precioso. A maior riqueza de Abraão é a presença de Deus. Teu galardão, diz a palavra de Deus, será sobremodo grande. Sabe o que Abraão está dizendo? Sabe o que Deus está dizendo a Abraão? Olha a dificuldade que você está passando. Um momento triste que você está vivendo. Eu sou o seu galardão. É eu que vou te recompensar. As perseguições que você está sofrendo, eu sou o seu galardão. Isso é magnífico. É compreender que o nosso Deus é um Deus poderoso, mas é o bem maior que possuímos. É Ele que nos abençoa no tempo certo, da forma certa e na hora certa. E Ele está animando o coração desse homem triste, desanimado, dizendo assim a ele: eu estou contigo, eu cuido de você, eu que te guardo, e eu que tenho todo o poder para mudar tudo, e vou te abençoar, vou te dar muito galardão. Mas sabe qual o grande erro das pessoas na nossa época? É querer o galardão, financeiro. E o galardão não é isso. Não é isso. Sabe qual é o defeito das pessoas? É querer o Deus da riqueza tão somente, mas não o Deus Senhor, que abençoa, que guarda, que protege, que age com poder. Mas tão somente só querer a bênção desse Deus e não esse Deus. É um tempo de renovo, sim. Quando a igreja entende que a palavra de Deus é o centro de nossa vida, e nós recebemos a palavra de Deus, e experimentamos de Deus o seu cuidado, a sua proteção e o seu poder miraculoso para fazer coisas grandes e poderosas em nossas vidas. Você pode dizer amém? Mas era bom que a igreja desse amém, sem um pastor dizer assim: você pode dizer amém? Sem um pastor coordenar, sabe para quê? Para você não errar como no início.
Eu fazer uma sugestão de você dizer um amém no momento certo e você dá. Mas em gratidão à palavra de Deus, o Deus que é contigo, que está presente, que não esquece de você, o seu coração se regozijar em ler a palavra de Deus, em ouvir a palavra de Deus, em ouvir a verdade de Deus, de um Deus presente, de um Deus real, de um Deus fiel, de um Deus que age. O seu coração se agradecer, se alegrar diante de Deus e dizer amém. Glória a Deus pela tua bondade. Glória a Deus porque se o meu pai e minha mãe se esquecer de mim, todavia o Senhor não esquecerá de mim. E esse era o sentimento de Abrão nessa conversa, quando ele recebe a palavra de Deus. Mas Deus deseja que ele vença as suas limitações. E tem coisas que Deus quer que você possa fazer que não cabe a Ele fazer. Mas tem coisas que não cabe a você fazer e só Deus pode fazer. E a vontade de Deus era que Ele vencesse as suas limitações, mudasse o seu pensamento, não olhasse a circunstância. A mente pressionava, a circunstância pressionava ele não crer. A vontade de Deus é que ele vencesse isso, vencesse a sua idade. Não acreditasse na sua idade tão somente que era impossível de ter um filho. Não olhasse para a sua esposa e dissesse assim: ela não consegue. Ela não consegue gerar filhos. A vontade de Deus é que ele vencesse isso pelos olhos da fé, enquanto a mente e a pressão e o que ele via dizia isso. A vontade de Deus é que ele mude a circunstância, que ele pense de outra maneira, que ele viva de outro jeito. E aí, meus amados irmãos, você deve entender isso, que Deus é aquele que age de uma forma muito especial para que você possa mudar o seu pensamento. Deus manda ele sair. E na conversa que ele tem com Deus, ele diz assim a Deus: olha, eu não tenho filho. Será se o meu herdeiro é o meu servo? E Deus diz assim, de forma objetiva. Você pode olhar aí na palavra de Deus. Não, o seu herdeiro não vai ser esse. Vai ser um da sua própria carne. Vai ser gerado por você e pela sua esposa. Não vai ser um servo. Versículo 4. E isso respondeu logo o Senhor, dizendo: não será este o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Deus, de forma objetiva, diz: olha, não é assim que eu quero fazer. Eu posso resolver essas limitações. O seu herdeiro vai ser alguém gerado de ti. Sabe o que Deus quer dizer a ele? Eu tenho um poder de fazer a sua mulher fértil. É isso que Deus quer dizer a ele. Eu tenho um poder de reverter o seu vigor e transformar em você em um homem de vigor. Um homem com quase 100 anos. Ele teve um filho quando ele tinha 100 anos, quando seu filho nasceu. Deus queria dizer isso para ele: eu tenho todo esse poder. E o que eu quero fazer é assim, de forma objetiva. Tem gente que fica com dúvida no chamado de Deus e disso se concretizar, e fica com um bocado de dúvida de coisas. Olha, eu quero te falar, enquanto você está com dúvida, não chegou o momento seu. Não chegou o seu momento. Mas quando você tem a certeza desse Deus que fala de forma objetiva, direta, que dissipa toda dúvida, e você acredita nisso, aí sim, esse é o momento. Essa é a hora. Deus manda ele olhar para o céu. E tem muita gente olhando para a terra. Tem muita gente olhando para baixo, para o chão. Tem muita gente que não consegue olhar nos olhos das pessoas. Muitas pessoas.
Deus diz assim: olhe para o céu. Sabe o que Deus quer tratar com Abraão? Ele quer tratar assim: olhe para o céu, olhe para mim, olhe para Deus. Não olhe as circunstâncias, não olhe as provações, não olhe o tempo da demora. Erga a cabeça, porque Deus é maior do que tudo. Deus é poderoso para fazer muito mais. E aí Deus diz: conta as estrelas, se você pode contar. Alguém aqui já foi na roça? Ou em uma praia deserta, à noite, numa escuridão, e olhou o céu como é lindo, como é estrelado? Abraão estava assim, Deus diz: olha, e ele viu tanta estrela. Conte se puder. Conte se puder. Isso as visíveis, mas existem ainda estrelas que não podemos enxergar o olho nu. Conte se puder. Ele nem ia poder contar. Deus diz: a sua descendência será assim. Será desse jeito. A sua descendência será grande. Pois, meu amado irmão, em nome de Jesus, saia da sua tenda para experimentar um tempo de renovo. Saia do seu comodismo, em nome de Jesus. Erga os olhos a Deus e entenda que Deus é fiel para realizar as suas promessas. Porque Deus é Deus. E Ele não quer que você olhe a sua limitação humana, mas acredite no poder de Deus. A vontade de Deus é que possamos viver pela fé, na certeza que iremos experimentar o milagre de Deus continuamente em nossas vidas e em nossos corações. Terceiro ponto: viva pela fé. Você quer receber um tempo de renovo? Viva pela fé. E fé é a certeza das coisas que não se veem, mas se espera. Viver pela fé não é fácil. Viver pela fé é você abrir mão do que você acha que a sua força pode fazer e permitir que Deus haja por você. Viver por fé é você deixar que Deus possa ser o Senhor da sua vida. E a palavra de Deus diz que Abraão creu. E isso é fé. E isso foi imputado por justiça. Meus amados, nós cremos em Deus, nós cremos no poder de Deus, nós cremos no sacrifício único de Jesus Cristo na cruz, que é suficiente para a salvação da alma. Se você crê nisso, em nome de Jesus, acredite na promessa de Deus, no milagre de Deus, acredite no poder de Jesus Cristo. E por fé no Filho de Deus que morreu numa cruz, mas vive, você é justificado. E Deus te chamou para que você pudesse viver por fé, com fé. E Abraão creu. Por mais que você esteja passando um momento adverso, você pode crer em Deus. Você pode crer que Deus é poderoso para mudar essa situação. Receba a palavra de Deus no seu coração. Receba a palavra de Deus na sua vida. Em nome de Jesus. Não olhe as dificuldades, as limitações humanas. Mas viva por fé. Acredite em Deus. Abraão creu. Você crê?